Então, esse expansionismo nós vamos encontrar na página 17. O expansionismo iniciado no califado de Abu Bekr, continuando o conteúdo do sétimo ano, viu? Sétimo ano. O expansionismo iniciado no califado de Abu Bekr é continuado por outros califas, foi bem sucedido e em quase 30 anos já havia exercido controle sobre a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina, Síria e Egito. Síria e Egito. E agora a gente vai ter a oportunidade de observar que essa questão da cultura, do avanço da religião islâmica baseado na jihad, a gente tem aqui no Alcorão. Baseados no Alcorão, esse jihad inicialmente foi tolerante. O que é tolerante? Permissivo quanto aos costumes dos povos dominados. Se o povo dominado, que através da jihad houve conflito, os muçulmanos saíram vencedores, nesse momento aí, esses povos terão sua cultura respeitada. Eles são dominados agora, mas a sua cultura não vai ser tocada, vai ficar inalterada. Com o passar do tempo é que os muçulmanos vão querer impor a religião islâmica. Prosseguindo aí, povos dominados. Inclusive, as propriedades e as práticas religiosas que seguissem o monoteísmo religioso, mais precisamente o judaísmo e o cristianismo, ou seja, os povos dominados utilizavam o judaísmo e o cristianismo tinham a permissão de cultuar à sua maneira. Seriam respeitados, não iria haver nenhuma alteração quanto a isso, por enquanto, viu? Por enquanto. Agora, os povos que cultuassem religiões politeístas teriam que se converter ao islamismo, senão eram condenados à morte. Além disso, todos os povos dominados eram obrigados a pagar impostos e tributos ao califa islamita. Além, se ele fosse cultuar outros deuses, não poderia mais, a não ser que ele fosse cultuar o cristianismo ou o judaísmo. Cultuando outros deuses, não poderia e ainda pagaria tributos e impostos para o califa, para o chefe religioso daquele religioso não, o chefe político daquela região da Arábia. Depois desse crescimento político e econômico gerado pelo expansionismo islâmico, várias disputas internas pela sucessão dos califados enfraqueceram a organização política. Desde a morte de Maomé, as disputas ali se intensificaram. Houve apenas um momento de tranquilidade. Durante 2 anos, isso mesmo, durante 2 anos, isso, parabéns, viu? Justamente durante o governo de Abu Bekr, que havia sucedido Maomé, até rimou, não é? Abu Bekr sucedeu Maomé. Essas disputas levaram à morte do califa Omar, da dinastia Omíada, o califa Ótima. Prosseguindo na página 18 agora. Quando Ali, primo de Maomé, assumiu o poder, também foi assassinado. Eita nós, e agora, hein? Um assumiu, morreu, o outro assumiu, também foi assassinado. O que levou os omíadas de volta ao poder. Essa crise interna, essa sucessão de situações de conflitos e de mortes, vai dividir o povo islâmico nas 2 correntes que até hoje existem. Então, a gente leu na aula anterior, a gente entendeu, a gente estudou na aula anterior
que existia 2 livros importantes para os islâmicos. Quais são os livros? Muito bem, a Suna e o Alcorão, não é? Daí vai haver a divisão entre sunitas e xiitas. Sunitas, em alguns casos, dependendo de cada país, tinha uma concepção, sunita tinha uma concepção moderada, e os xiitas tinham uma concepção radical, do uso do radicalismo extremado, não é? E eles não reconhecem os sunitas. Daí vai haver uma rivalidade entre xiitas e sunitas. Tá bom? Prosseguindo aí, na página 18. Essa crise interna dividiu os islâmicos em 2 grupos, por motivos étnicos. Professor, o que significa isso aí? Motivos étnicos. Motivos étnicos, minha gente. Isso mesmo, parabéns, viu? Tem a ver com a questão da raça. Étnicos vem de etnia, que significa raça. Políticos e religiosos, que existem até hoje. Os sunitas, muçulmanos ortodoxos, que reconhecem os 4 primeiros califas como líderes legítimos e aceitam o Alcorão como a Suna, tanto o Alcorão e a Suna. E os xiitas, que acreditam que o sucessor só poderia vir da família dos descendentes de Maomé, são chamados de imanes, que consideram apenas o Alcorão como livro sagrado. Então, o xiita só considera o Alcorão, ele é radical, só aceita o Alcorão. E o sunita não, ele aceita a Suna e aceita o Alcorão ao mesmo tempo como sendo livros sagrados. Daí a diferença. Prosseguindo aqui na página 18, nós temos das dinastias Omíadas e Abássida, a crise dos árabes. Das 2 dinastias até a crise que vai ser instalada com os árabes. Lembre que essas crises ocorrem, por quê, professor? Isso, muito bem, ocorrem por conta da morte de Maomé, e ele não deixou um herdeiro, não deixou um líder que iria substituí-lo. Isso causa um problema muito sério. Eu falo isso de forma repetitiva para que você não possa esquecer. Preste atenção. A dinastia, prosseguindo aí na página 18, a dinastia Omíada, que governou entre 661 e 750, teve grande destaque no processo expansionista. Estabeleceu a capital na Síria e de lá partiu para dominar diversas regiões como Afeganistão, Turquestão, o Vale do Rio Indo e o norte da África. Todos esses povos foram forçados a se converter ao islamismo. Outro feito dos Omíadas foi a participação na conquista de grande parte da Península Ibérica em 1717. O que é a Península Ibérica aqui, pessoal? Isso, Península Ibérica está fazendo referência a Portugal e a Espanha, que os árabes invadiram, não é aquela região. Para a página 19 nós temos o ano de 750 marcou o fim dessa dinastia, a dinastia Omíada. Foi derrotada pelos Abássidas, que deram origem a uma nova dinastia bem diferente da dos Omíadas. A dinastia dos Abássidas praticamente não investiu em expansão, devido principalmente à derrota dos Omíadas contra os francos em 732.
Em contrapartida, essa fase foi marcada pelo grande desenvolvimento cultural, fruto, sobretudo, dos investimentos do califa Harun al-Rashid, por meio do contato com as culturas grega e latina. Também se destacaram na ciência um dos principais pensadores dessa fase, que foi Avicena, que escreveu o livro da cura voltado para a medicina. Inclusive os muçulmanos, né, se destacam muito nessa área da medicina. E aqui na mesma página 19, nós temos o significado de alguns termos importantes, que eu gosto muito de enfatizar isso para vocês, né? É de fundamental importância que o conteúdo, que o significado de alguns termos, ele vai facilitar seu entendimento dos conteúdos históricos, né, dos fatos históricos. Aí tem assim o link. Mongóis constituem uma etnia que habita as estepes da Ásia Central durante a Idade Média. Formaram o Império Mongol. Os mouros, quem são os mouros? Eram os árabes provenientes da Mauritânia, daí o nome mouros. Prosseguindo aqui, após a leitura e a verificação, o conhecimento desses termos importantes na página 19, logo ainda na página 19 nós temos aqui o terceiro parágrafo, diz assim: após o califado dos Abássidas, o processo expansionista teve auge com o controle de quase toda a Península Ibérica. Você já sabe o que significa a Península Ibérica. Abdul Rahman, que pertencia à dinastia Omíada, teve de se refugiar, teve de fugir na região da atual Espanha. De lá começou a organizar um sistema de governo conhecido como Emirado, que era uma província, um território político governado por um emir. Em outras palavras, era um governo centralizado, dominado por um grupo familiar que exercia o controle político dos Emirados. Tiveram grande destaque na Península Ibérica, o Emirado de Córdoba e o Emirado de Granada. Além de serem grandes cidades, eram polos comerciais muito importantes, de onde saíam e entravam diversas caravanas e mercadores. Possuíam também muitas bibliotecas, hospitais e lojas. A herança deixada pelos árabes, também chamados de mouros por conta que alguns vinham da Mauritânia, na África, na Península Ibérica, foi determinante para a formação da sociedade. Muitos judeus comerciantes se converteram ao islamismo, mas em contrapartida o emir aplicava a cobrança de impostos e tributos muito pesados. Esses recursos eram empregados, em sua maioria, na economia e na cultura, mas também em ciências como a medicina, em que se destacou Averroes. Foi um filósofo e médico muçulmano nascido em Córdoba, na Espanha, consultor do sultão Saladino. Tá bom? Indo para a página 20, nós vamos encontrar na página 20 a crise do Império Árabe, que diz assim, A crise do Império Árabe começou por conta da reação dos cristãos à dominação dos mouros na Península Ibérica, no ano de 1492, o Emirado de Granada foi retomado pelos cristãos e os mouros foram expulsos. Na parte oriental, de dominação árabe, o Império Turco-Otomano passou a ser força soberana na região a partir de
1453, com a dominação da cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. A produção cultural e científica muçulmana é vasta e rica e traduz a necessidade cotidiana de seu povo. As manifestações culturais estão muito associadas à religião islâmica. Dessas manifestações, destacam-se a literatura, a arquitetura e a matemática. Eu vou deixar para que vocês possam fazer em casa a atividade que se encontra na página 21, não é? Atividade que fica na página 21. Página 21, tá bom? E 22. 21 e 22 para casa, para vocês fazerem essa atividade. Tá bom assim? Certo? 21 e 22. Não é? Espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento, não é? E na próxima aula eu vou também agendar para que a gente possa realizar atividade de múltipla escolha, aquelas questões A, B, C e D, para você assinalar somente uma alternativa ali. Tá bom? Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, você se comunica comigo, ou na aula presencial, ou pelo aplicativo. Tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.